diretor-geral desse encontro ESG-MS. Cristiano, antes de tudo, seja muito bem-vindo à Massa FM Dourados. Eu sei que você estava na estrada de madrugada, acordou hoje de madrugada para estar aqui também, então muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço aqui, para a gente estar falando um pouquinho aí dessa pauta tão importante, não só para o mundo, mas para o país e para o estado também, né? Quando a gente fala amanhã, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E a gente tem que bater nessa tecla, porque às vezes parece que é coisinha de escola, né? Ah, Dia do Meio Ambiente, vamos pintar uma árvore. E não é bem assim. Não é bem assim, é um assunto importante. Grandes empresas, os países do mundo estão debatendo essa questão. É uma preocupação e tem também toda a responsabilidade de práticas sustentáveis fora e dentro das empresas. Cristiano, quando a gente fala da questão de lideranças sustentáveis, para quem está ouvindo a massa, qual é a missão desse encontro? O que se quer levantar com isso? Bom, vamos lá. Queria falar um pouco sobre a origem desse evento, do encontro ESG, que surgiu no ano passado, com uma entrevista do nosso secretário de Estado, o Jaime Verhoek, em que ele trouxe essa preocupação com o desenvolvimento do Estado, com as indústrias, mas que nós precisávamos crescer de uma forma sustentável, com responsabilidade. E aí a gente fez o primeiro encontro em Três Lagoas, decidimos em conjunto fazer em Três Lagoas, porque lá nós consideramos o polo industrial, né? A gente tem várias indústrias lá em Três Lagoas que a gente fez lá. Quando a gente fala de liderança sustentável, a gente está falando de um olhar amplo do líder, dos diretores, dos CEOs das indústrias, das empresas, o que as empresas estão causando e impactando com o meio ambiente. Então a gente está falando também dessa preocupação do aquecimento global, a gente está falando da preocupação com a emissão de carbono, do descarte de baterias, de lixo, entre outros, né? E quando a gente fala de ESG, de liderança sustentável na ESG, não é só preocupação com o meio ambiente também. A gente sabe que hoje o principal afastamento aí das indústrias, das empresas, dos funcionários é o burnout, esgotamento mental. Então também o S é a parte social do ESG. Então a gente precisa ter uma responsabilidade social. A gente precisa ter esse olhar também sustentável aí com os colaboradores para eles trabalharem num ambiente mais harmônico, mais sustentável e não se afastar. Principalmente porque a gente tem o avanço da tecnologia, avanço da inteligência artificial, numa velocidade muito diferente e às vezes cobrando resultados muito rápidos. Isso faz exigir um pouco mais dos colaboradores e eles terem esse esgotamento mental também. E o G é a parte de governança, que é a parte de transparência de dados que se estão emitindo das empresas, para não se omitirem e continuar aí tendo danos aí, causando danos com as empresas e indústrias, com o Estado. É mais ou menos nesse viés, né? Eu vou querer entrar daqui a pouquinho na questão social, que eu acho que é muito importante, assim como os outros pilares. Mas falando ainda da questão de sustentabilidade, você citou aqui o Jaime Verhoek. O próprio Estado tem um projeto de carbono neutro até 2030, né? E às vezes esse assunto ele passa, mas às vezes as pessoas podem ser que não entendam claramente o que é o carbono neutro, o que são práticas sustentáveis. Isso também vai ser debatido? Vai ser debatido muito, principalmente esse assunto, né? A gente teve na última quinta-feira em Bonito, começou quinta e terminou sábado, o COP30, que é onde estava o governador, estava o João Dória, todas as lideranças do LEAD, né, do LEAD nacional, debatendo um pouco sobre isso. E escolheram Bonito justamente por causa do meio ambiente, na parte da prática ambiental. Quando a gente fala de carbono neutro, a gente está falando um pouco das preocupações das emissões de carbono que a gente tem. A FIEMS hoje tem uma prática, acabou de tomar uma prática muito, muito legal, transformando todos os carros da federação em carro etanol, que produz menos carbono. Os carros elétricos produzem menos carbono. Então, existem algumas atividades que a gente não tem, que a gente para de emitir esse carbono, ajudando a ter o carbono neutro. Não só isso, a gente tem também a coleta de lixo, sim, entre outras práticas dentro das empresas que a gente precisa olhar isso para ficar mais sustentável, emitir menos carbono e equalizar isso, na verdade. Esse é o objetivo do Estado. O governador é um dos pilares, dos 3 pilares que o governador defende muito, é a parte da sustentabilidade. Ele está muito compromissado com essa prática sustentável e eu acredito que ao final da gestão dele a gente vai ter bons resultados. Cristiano, antes da gente falar um pouquinho da programação do evento a partir de amanhã, que vai ser amanhã só, né? É só dia 5. Isso. Eu queria falar um pouquinho da questão social que você falou, e você tocou num tema
que também é um grande desafio em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos um fórum aqui em Dourados, promovido em parceria com a RCN e o Grupo Anshan, falando sobre empregabilidade, falando sobre os desafios da retenção de talento, falando onde estão os talentos em Mato Grosso do Sul, até de forma... É um desafio hoje para as empresas atraírem e manterem essa mão de obra, muitas vezes estratégica para os negócios, e aí entra a questão social. O que você pode destacar? Você já fez uma breve fala sobre isso, mas que também é uma preocupação das lideranças. O que a gente passa? A gente passa no estado o pleno emprego. Se eu não me engano, nós somos o terceiro estado do país que vive o pleno emprego. A gente já tem um apagão de mão de obra mesmo, em geral. Não chega a 4% o nível de desemprego. Exatamente. E o que acontece? O fato da gente já não ter isso já dificulta muito a gente ter pessoas para trabalhar com a gente. Agora, reter os talentos depende de vários fatores. Depende de fator ambiental, depende do fator de salário, depende de outros fatores também. E quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando do ambiente de trabalho. Por quê? Porque o ambiente de trabalho vai fazer se tem turnover na empresa, se tem uma rotatividade grande, se não tem uma rotatividade pequena. Então a gente precisa ter esse olhar e por que isso está acontecendo. Entendeu? É um pouco do que a gente defende dentro do ESG. E por que está falando isso? Porque a pauta é burnout, a principal causa de afastamento dos trabalhadores das empresas. Hoje, se a gente mandar todos os venezuelanos embora, colombianos, tem alguns aqui no estado, a gente brinca que fecha 5 indústrias. O presidente Sérgio Longo brinca que fecha 5 indústrias se mandarem todos embora, pela falta de mão de obra que a gente tem. E a gente tem aqui muitos imigrantes trabalhando no comércio, no serviço, em atendimento, enfim, em vários pontos. A gente sabe que eles foram incorporados, né, por conta da demanda e enfim. E que bom que estão conseguindo, mas assim, a gente depende muito hoje de mão de obra externa também, né? Isso, eu quero até ressaltar o superintendente regional do Trabalho e Emprego, Alexandre Canteiro, que ele inaugurou, se eu não estou enganado, há 2 ou 3 meses atrás, a sala do imigrante. Então agora o pessoal de fora está podendo vir de forma legal aqui para ajudar o estado que está em pleno crescimento. Eu quero falar um pouquinho agora da programação, só para a gente ir para o nosso final aqui. Lembrando que o evento é amanhã, tá? É o segundo encontro de lideranças sustentáveis de Mato Grosso do Sul. Começa às 8 horas da manhã até o meio-dia na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Então ali vai ter painéis, palestras. E na tarde e à noite, a partir das 14 até as 21 horas, na Casa da Cultura da UEMS, no Espaço Guaraubi, que fica ali na Monte Alegre, 1955, na Vila Progresso. Ali também vão ter painéis técnicos, talk shows, e tem muitos palestrantes confirmados, né, falando de tecnologia, falando de trabalho, gestão ambiental, enfim, vocês reuniram um time para debater de forma intensa nesse dia 5. Exatamente. A gente traz praticamente quase o mesmo time que a gente teve no primeiro encontro, porque são as principais lideranças do estado. Então a gente vai estar com o diretor da Sanesul, Leopoldo Godoy, vai estar falando um pouco sobre a parte do saneamento básico. A gente vem o Paulo Antunes, que foi por 20 anos diretor da Caixa Econômica, né? Foi superintendente da Caixa Econômica. Também vai estar falando de governança, falando um pouco de responsabilidade social também. A gente vai estar falando de tecnologia, a gente vai estar falando de meio ambiente com outros palestrantes, todos renomados também, para esclarecer para a população aqui de Dourados o que é a prática sustentável. Então, como a gente está trazendo pela primeira vez esse evento para cá, os líderes de empresas, de instituições públicas e privadas, os acadêmicos, já ressalto também que para os acadêmicos nós iremos emitir certificado de 10 horas. É um evento gratuito, aberto, em que a gente vai estar esclarecendo não só para essas pessoas, para essas classes que eu disse, mas também para toda a população aqui de Dourados. Quem tiver a fim de estar lá com a gente, entender um pouco mais sobre sustentabilidade, sobre ESG, as portas estão abertas. E a inscrição é no site www.esg.bravct.com.br. bravct.com.br, destacando que a inscrição é gratuita, tá? Exatamente. Isso também é importante. Eu quero agradecer ao Cristiano Luiz Campos Mendes, que é diretor-geral do segundo encontro ESG de Mato Grosso do Sul. Cristiano, obrigado por você estar aqui com a gente, trazer esse encontro para Dourados e que tenha muito sucesso. Eu que agradeço pelo espaço aqui mais uma vez. Bom dia, boa quarta-feira. Espero vocês lá com a gente. Combinado.
Grande abraço. Vamos para um rápido intervalo agora, que na sequência nós temos